Olá, muito bom dia a todos. Como está o áudio? Todos escutando? Vizinho, está escutando? Como é que está o áudio? Sim, está ótimo. Tá. Então tá bom. Bom dia a você que está aqui conosco e mais um conteúdo do Todos pela Construção. Uma iniciativa Eto Soluções, Construliga, Associação Brasileira de Cimento Portland, SNIC e Sebrae Nacional através do Compre do Pequeno. Hoje teremos uma apresentação a respeito de implantação de BIM, por que e como fazer, trazida a nós através do arquiteto Sérgio Leuzinho. Olá, Sérgio, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo aí, muito obrigado por participar desse movimento, viu? Muito obrigado mesmo. É uma oportunidade. O Sérgio, que gostaria de apresentá-lo, o Sérgio é um arquiteto, ele foi professor titular da Universidade Federal Fluminense, e lá ele participava de uma pesquisa de inovação na construção civil, já todo o seu tempo de atuação lá, e já há 20 anos trabalha no setor de digitalização da construção, sendo que desde 2008 tem o seu escritório, onde se dedica ao desenvolvimento de projetos BIM, na implantação e auxílio aos escritórios, né, para que eles também possam participar dessa tecnologia. E toda essa experiência ele trouxe aqui para nós, onde nós poderemos conversar, ouvir, trazer os nossos questionamentos e ver na prática, né, como que é o BIM na realidade dos escritórios das construções. Sérgio, agradecemos muito e agora é com você. Muito obrigado. Bom, falar de BIM num momento desse é um pouco, pode parecer perda de tempo, porque é uma inovação tecnológica e nessa época, né, você falar de inovações, enquanto a gente está todos preocupados em sobreviver, mas na verdade essa redução de ritmo a que a gente está obrigado é uma oportunidade para a gente repensar os processos e construir um futuro melhor, né? Recentemente, inclusive, o governo reeditou um decreto 10.306, reforçando a estratégia de implantação de BIM e definindo uma gradualidade dessa implantação. E o Brasil segue, então, a mesma posição que diversos outros países europeus, próprios Estados Unidos, que há muitos anos vêm exigindo progressivamente projetos BIM, e alguns já exigem para todos os projetos, né? E esse objetivo da exigência de BIM é para nós termos obras melhores, mais baratas e melhores, né? E o BIM é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho para a gente obter projetos de obras melhores, com menos aditivos, com mais qualidade e mais produtividade. Mas como que é esse caminho é a questão, né? Na verdade, são vários caminhos, porque cada organização tem seus processos e seus objetivos que compõem um quadro único, vamos dizer assim, né? Ela tem uma determinada capacidade técnica, né? E o BIM vai refletir, esse projeto de implantação de BIM tem que refletir essas qualidades e as capacidades da organização, né? É um quadro único que vai ser desenvolvido através de um projeto de inovação para essa empresa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como fazer essa implantação, né? A primeira questão é a gente pensar um pouquinho por que a gente está fazendo isso, né? O que levou o setor da construção como um todo na Europa a adotar o BIM, né? E, na verdade, isso se deve a uma questão muito simples, que é a competitividade do setor da construção. A indústria da construção, ela vem tendo uma queda na produtividade do trabalho comparada com os demais setores manufatureiros e mesmo com a agricultura, uma queda muito expressiva. Se você olhar aí, a agricultura cresceu 1.600%, enquanto a construção teve uma queda bastante constante desde a década de 60, né? Evidentemente que nenhum setor da economia pode ter uma diferença de desempenho muito significativa, porque você tem que remunerar o capital que está ali, você tem que remunerar as pessoas de uma maneira adequada. Se você não for tão competitivo quanto os outros setores, você acaba se tornando pouco atrativo, né? E como que se deu esse crescimento exponencial da agricultura, da manufatura, né? Na verdade, foi através da digitalização desses setores. Se você olhar
Quem já teve a oportunidade de passar em cima do Cerrado brasileiro, do Mato Grosso, você vê aquelas filas de colheitadeiras, né? E muitas delas são autônomas já hoje em dia, mesmo aqui no Brasil, né? Na manufatura, todos os pedidos de material, de entrega, são just in time, né? Dentro das indústrias automobilísticas. Ocorre que nessas indústrias automobilísticas e aeronáutica, elas são muito verticalizadas, e essa digitalização se dá de cima para baixo, e com sistemas proprietários, né? E na construção não, nós somos um setor extremamente segmentado, disperso, mas o BIM veio para ser, vamos dizer assim, uma língua franca da construção, de modo que cada segmento que participa desse setor como um todo possa trocar dados com os demais de modo confiável. É a chamada interoperabilidade dos aplicativos que vão dar essa integração do setor da construção. E quais são os ganhos no nível da empresa, né, para isso, né? Que não interessa muito para a empresa, assim, vamos dizer, ela não olha para a produtividade do setor, ela olha para a própria produtividade, né? E, na verdade, o que o BIM propicia? É você ter menos erros, uma acurácia maior, tanto nos projetos, quanto no planejamento e também na execução das obras, né? Eu vou ter mais produtividade, seja no projeto, seja no canteiro. Esse é o objetivo que nós temos, né? E isso já vem sendo comprovado. E um aspecto importantíssimo é ter previsibilidade de custos, de prazos, quando se fala de construtoras e mesmo de projetistas, mas também da demanda, no caso dos fornecedores de materiais da construção, porque passam a ter novas ferramentas de integração com os projetistas e construtores, e isso vai permitir a eles ter um controle maior sobre a demanda. Também teremos prazos menores de obras, e isso tudo vai redundar em menores custos, mais qualidade e mais produtividade, né? Sempre perguntam assim, mas quanto que eu vou ganhar quando eu vou implantar o BIM? Isso é uma informação estratégica das empresas. Ninguém diz quanto que a empresa está ganhando, vamos dizer assim, qual é a rentabilidade, salvo no caso de uma sociedade anônima, que você tem essas auditorias sobre isso. Essa informação é uma informação estratégica, né? Ainda assim, existem vários estudos, em particular um estudo muito detalhado no Chile, tá, e na Inglaterra, que apontam para reduções de custos expressivas, já de 5% no segundo ou no terceiro projeto que você executa com BIM, digo, na obra que é executada com BIM, e reduções de prazos também significativas, na ordem, às vezes, até de 30%, né? Agora, quando se fala de BIM, nós temos que ver também que BIM é esse. O BIM tem múltiplas interpretações, né? E é preciso que a gente homogeneize isso para poder fazer o planejamento dessa implantação. Eles também têm muitos modos de acontecer, vamos dizer assim. Eu posso implantar o BIM de diversas maneiras. Então, eu preciso entender primeiro de que nós estamos falando, para poder saber como que a gente vai implantar. E o BIM, em primeiro lugar, é uma inovação disruptiva, né? O que é uma inovação disruptiva? É quando você tem uma troca total de processo. E, normalmente, você também terá um produto diferente. No caso de projetos, isso é muito claro, porque nós não entregamos mais apenas um documento, uma folha impressa. Nós entregamos um modelo e um banco de dados, né? No caso da construtora, ela passa a entregar também um produto de melhor qualidade, mas ela também normalmente pode agregar serviços que não existiam antes. Então, o produto também é diferente e o processo será diferente, né? É uma mudança de cultura.
E isso é um aspecto muito mais complicado, vamos dizer assim, do que apenas uma mudança de processo. E essa mudança de cultura, ela se baseia porque o BIM, enquanto processo de projeto e processo de gerenciamento, é um processo colaborativo e simultâneo. Ou seja, eu dependo de uma comunicação, de uma integração da equipe de diferentes disciplinas, de diferentes subempreiteiros, no caso de uma obra, para conseguir executar o BIM. E isso se dá de modo simultâneo e não de modo linear, como é no CAD. No processo CAD, ou no processo de projeto tradicional anterior ao CAD, você tem uma produção de documentos, depois vem a etapa de compatibilização, aí existe a produção, às vezes, de uma outra etapa de documentos, e assim vai. Quer dizer, você não tem, ao mesmo tempo, por exemplo, você não desenvolve o projeto de estrutura rigorosamente em paralelo com o projeto de arquitetura ou vice-versa, né? No BIM, não. No BIM é diferente. Você desenvolve todos os projetos em paralelo através de um modelo que nós chamamos de modelo BIM, modelo federado BIM. E cada disciplina acessa esse conjunto de modelos e vai acrescentando informações a esse modelo federado. Então, você desenvolve a sua disciplina em paralelo com outras. Eu sei que isso às vezes é um pouco complicado de entender, dizer assim, poxa, mas como que o instalador desenvolve isso em paralelo com o desenvolvimento da arquitetura? É exatamente porque você vai estabelecendo alguns marcos de projeto em que você atinge determinado nível de desenvolvimento. Então, ele vai fazer o caminhamento das instalações e depois vai fazer os ramais a partir do momento que esse caminhamento está aprovado, vamos dizer assim, grosseiramente falando. O que importa é o seguinte, nós trabalhamos em cima de modelos que são representações virtuais da construção, né? E em determinados marcos é feita a validação desse modelo. E só depois é que nós vamos fazer a documentação. Esse ambiente de colaboração é o que se denomina o ambiente comum de dados, porque todos são capazes de acessar esse ambiente, né? E uma vez que o modelo está aprovado naquela etapa, digamos na etapa de projeto básico, é emitida a documentação do projeto básico, e assim por diante. Uma coisa muito interessante e curiosa é que quando nós implantamos isso na primeira construtora, era uma incorporadora, na verdade, a Santa Clara, em que a gente até ganhou o prêmio do Sinduscon de São Paulo por essa implantação. No final dos projetos, executamos 2 projetos em conjunto com eles, no final dos projetos foi feita uma licitação privada para contratação. E nesse momento, como nós atuamos como gerenciador do projeto, nós nos demos conta que nunca ninguém havia impresso nenhuma folha do projeto básico. Os PDFs que eram gerados tinham sido entregues, mas nunca tinham sido impressos. E, na verdade, nunca tinha sido feito download dessa documentação, a não ser por mim, que era o cliente, vamos dizer assim, dos projetistas, né? Todos os documentos só foram abertos, na verdade, quando se iniciou o processo de contratação das obras. Agora, como que se dá essa colaboração, né? Sim, um aspecto importante da colaboração é que esse ambiente comum de dados, ele não termina com a execução dos projetos propriamente ditos. Na verdade, ele continua durante a obra. Ele oferece uma série de novas ferramentas para uso durante o próprio gerenciamento da obra, durante a execução da obra. Algumas das experiências mais interessantes que nós tivemos foi exatamente durante o acompanhamento da execução das obras, quando nós víamos que os encarregados usavam o modelo que nós havíamos feito, eles usavam rotineiramente aquilo como esclarecimento sobre como que eles deveriam executar a obra.
E esse modelo também passou a ser acessado por alguns subempreiteiros para que eles planejassem melhor a sua gestão. Então, esse espaço de colaboração, ele continua depois da etapa de concepção, vamos dizer assim, né? E como que a gente colabora? A primeira questão é o seguinte: o combinado não é caro. Tudo tem que se refletir em contratos. Ou seja, no processo BIM, eu tenho novos entregáveis. Eu tenho prazos diferenciados. Então, por exemplo, o projeto básico costuma se alongar um pouco mais no BIM do que no CAD, porque ele tem muito mais informação. Mas, em compensação, o projeto executivo é muito mais rápido. E, além do mais, o projetista trabalha muito tempo sobre um modelo, e ele só entrega a documentação quando está tudo resolvido, e nós estamos tendendo a entregar cada vez menos documentação durante o processo de projeto. Então, eu preciso ter marcos de andamento do modelo que se reflita no contrato, porque o projetista não pode passar o período do contrato inteiro sem receber nada, né? Do mesmo modo, no gerenciamento de obras, eu também vou ter novas atividades e novas responsabilidades. Quer dizer, um gerente de obra, ele tem que fazer o acompanhamento comparando o modelo em relação ao andamento da obra. Então, isso já é uma atividade nova e vai gerar novos serviços e novas responsabilidades. Isso tudo é definido antes do início do projeto, através de um plano de execução BIM. Esse plano de execução BIM, ele começa a ser definido pelo construtor ou pelo incorporador, e depois ele é aprofundado pela contribuição dos projetistas. E eu preciso também ter uma ferramenta adequada para esse ambiente comum de dados. Existem sistemas que são acessados pela web, normalmente, que fazem toda a comunicação entre todos os projetistas em tempo real e armazenam todos os arquivos de todos os projetos ali. Esses sistemas, eu diria para vocês, que são absolutamente viciantes. Depois que você começa a utilizar, você sempre se pergunta, poxa, como foi possível viver sem isso antes, né? Evidentemente que você tem que atribuir responsabilidades para quem vai gerenciar esse sistema também, né? Bom, a gente viu que é uma mudança complexa, uma mudança radical. E como qualquer mudança, eu tenho que planejar essa mudança, né? E como que a gente faz esse planejamento? A primeira coisa é avaliar a própria organização, que nós chamamos de fazer uma avaliação das 4 dimensões de BIM. As pessoas, ou seja, as competências e as qualificações que a empresa dispõe, a tecnologia, os processos com que ela executa seus produtos, né? E os procedimentos, que é, vamos dizer assim, a formalização desses processos e da aplicação dessa tecnologia. Então, na verdade, o diagnóstico ele está preocupado em analisar competências e capacidades, né? E também, sempre que fazemos um diagnóstico, a gente imagina uma situação futura, vamos dizer assim, aonde que a gente quer. Na verdade, o início disso parte de uma definição de metas também, que devem ser extraídas do planejamento estratégico dessa organização. Então, eu quero implantar o BIM para quê? Para ter melhores projetos, mais qualidade no projeto, né? Para ter menor custo, para ter maior precisão nos meus orçamentos e na execução das obras, para ter mais previsibilidade. Então, eu vou definir alguns indicadores para isso. Pode ser, por exemplo, o desvio entre o orçado e o contratado, o prazo previsto, o prazo realizado, né? Vou estabelecer metas para isso. E para cada meta dessa, nós vamos associar alguns usos BIM. O que são usos BIM? São aplicações da tecnologia BIM de determinado modo. Então, eu vou, por exemplo, aplicar o BIM para fazer a modelagem de condições existentes. Vou usar um laser scanning, por exemplo, no caso de fazer obras de reforma,
eu preciso ter melhor acurácia de orçamento, então eu preciso ter quantitativos extraídos diretamente do modelo. Eu vou fazer uma coordenação 3D com verificação de conflitos, e não só de conflitos físicos, mas também do conflito entre a solução apresentada e as premissas do projeto. Enfim, nós definimos uma série de usos associados, ou derivados, melhor dizendo, dessa meta. E aí, nós vamos tratar de fazer uma estratégia de implantação. Nessa estratégia de implantação, o primeiro ponto é o que a gente chama de definir a plataforma. O BIM depende de diversos aplicativos. Normalmente, quando nós começamos a discutir a implantação de BIM, a primeira pergunta é, quando é que eu vou fazer um curso de Revit? Quantas licenças de Revit nós vamos ter que adquirir? E eu respondo, bom, em primeiro lugar, talvez você não precise de Revit, né? Existem N aplicativos, e principalmente numa construtora, por exemplo, que não desenvolve projetos, ela não precisa praticamente nenhuma licença de aplicativo para desenvolver projetos. Ela vai usar outros tipos de aplicativos, os aplicativos de verificação da qualidade dos projetos, como Navis, como Solibri, como Visicom, né? E a rotina, o dia a dia da construtora não é de desenvolver projetos. Ela subcontrata normalmente. Excepcionalmente, ela pode fazer algum desenvolvimento interno. Então, a plataforma dela vai ser diferente, evidentemente, de um escritório que desenvolve projetos. Mas o escritório que desenvolve projetos também tem que fazer a verificação da qualidade daquilo que ele está entregando. Então, ele também tem que se capacitar no uso desses softwares que nós chamamos de model checkers, que vão verificar se o modelo corresponde àquilo que é requisito do processo de projeto. Uma vez feita essa definição da plataforma, então será providenciada a capacitação do pessoal envolvido. Que note bem, a capacitação é específica conforme a função de cada pessoa. E ela também deve ocorrer num movimento em que ela possa aplicar essa capacitação imediatamente depois. Não só porque se ela não fizer isso, ela vai esquecer, como se ela for capacitada hoje num aplicativo qualquer, é provável que daqui a 6 meses esse aplicativo já tenha sido atualizado, e ela teria que fazer uma nova atualização. Então, nós vamos estabelecer uma série de blocos de ações, que é o roadmap, que nós chamamos, então, nesse caso aqui, é para uma incorporadora em que ela vai estar contratando a primeira obra BIM, no final dessa estratégia de implantação, né? Isso é um prazo, normalmente, bastante longo, inclusive, porque normalmente você tem um ciclo de produção, mesmo em projetos, de pelo menos 1 ano. No caso de uma construtora, entre projeto e obra, 2 a 3 anos. Então, o teu ciclo de implantação é longo. E nesse ciclo de implantação, normalmente, vamos dizer, eu teria desenvolvido um projeto piloto, e aí eu vou, por exemplo, fazer o planejamento e o orçamento desse projeto piloto. A capacitação de orçamentação e de planejamento vai ser feita depois que eu tiver o projeto piloto, porque senão não tem como fazer esse planejamento, né? E ao longo de tudo isso, uma coisa importante é desenvolver essa cultura BIM na organização. Desenvolver o espírito de colaboração. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos nesses processos de implantação. E não menos importante é você fazer o gerenciamento e o monitoramento do projeto de implantação. Eu tenho que ter indicadores se eu fiz a capacitação que estava planejada, se o projeto básico ocorreu naquele momento, né? E também ter os indicadores, por exemplo, nesse caso aqui, da qualidade do projeto. Será que esse projeto gerou menos demandas de informação depois que foi para a obra, né? Será que ele foi menos revisado, vamos dizer assim? Esses marcos, então, vão fazer parte do nosso plano de implantação.
Na verdade, esse plano de implantação nada mais é do que um cronograma de projeto, em que nós vamos ter treinamentos, vamos ter várias atividades, marcos de projetos, como o desenvolvimento de um projeto piloto, a contratação da obra, e evidentemente que eu vou ter os custos associados a isso distribuídos ao longo do tempo. Porque se eu estou fazendo um investimento de inovação, eu quero depois fazer o acompanhamento para saber se eles realmente tiveram sucesso. E, evidentemente, que eu tenho que controlar os custos disso, né? É interessante essa questão dos custos, porque sempre perguntam, bom, mas quanto custa a implantação do BIM? E isso varia muito, e especialmente porque varia em função dos objetivos que você pretende ter com o BIM. Você vai ter um BIM mais sofisticado, vamos dizer assim, ou menos sofisticado. E em função disso, você vai ter que fazer investimentos maiores, pode precisar de uma infraestrutura técnica maior. Mas como regra geral, vamos dizer assim, você tem um valor de investimento em relação ao faturamento bastante elevado para uma empresa de projetos, e a gente tenta trabalhar com uma forma de espalhar esse investimento, quer dizer, também você não vai fazer, por exemplo, dentro de um escritório de projetos, trocar todas as equipes que estão trabalhando. Eu troco uma equipe, depois outra, e assim eu vou também melhorando a infraestrutura técnica necessária para isso funcionar. Porque senão o investimento fica muito abrupto e muito alto. Mas numa construtora, por exemplo, o investimento em relação ao faturamento é muito baixo, né? E os ganhos são muito mais elevados, né? Então, é muito, vamos dizer assim, é mais fácil para uma construtora, do ponto de vista de investimento financeiro, a implantação do BIM. Por outro lado, são muito mais pessoas a serem qualificadas, então isso tem uma complexidade maior, mas principalmente a complexidade da cultura, da colaboração, também se torna maior. Agora, vamos falar um pouco dos equívocos nesse processo de implantação. A gente teve a chance de trabalhar com várias empresas, mas também tivemos demandas de muito mais empresas querendo implantar o BIM, mas com uma visão equivocada. A primeira delas é, vou comprar o BIM. Esse negócio de BIM é legal, mas então contrata aí um projeto e depois a gente vê o que faz com ele. O BIM você não compra, você tem que fazer o BIM. É impossível eu comprar o BIM. Isso, inclusive, ocorreu, por exemplo, nos projetos dos aeroportos que foram contratados, uma série de projetos contratados pelo Banco do Brasil, que foram entregues cada um de um jeito, porque não havia uma especificação do projeto e, principalmente, a gerenciadora não sabia o que fazer com aquilo, né? Então, você compra o BIM, mas é um produto que você não sabe consumir, então não adianta nada você comprar, né? Um outro equívoco é você, não, BIM é complicado, vamos começar devagarinho. Vamos contratar um projeto de arquitetura em BIM. O BIM não existe de modo isolado. Para você falar de implantação de BIM, você tem que falar, em termos de projetos, pelo menos arquitetura, instalações prediais, ar-condicionado e ventilação, tá? E estrutura, evidentemente. Essas 4 disciplinas básicas, vamos dizer assim, têm que ser desenvolvidas em BIM para você poder dizer que o projeto é um projeto BIM, né? A outra questão é, poxa, BIM está na moda, então o meu negócio é fazer projeto em BIM. Eu quero desenvolver um projeto em BIM e não olhar o que nós queremos com o BIM. Ou seja, qual é a nossa meta para a organização? O BIM, na verdade, é um meio para você atingir maior produtividade, maior rentabilidade. Então, não se deve ter como marca de implantação o projeto BIM por si mesmo. O quarto equívoco, acho que é o mais comum. Olha, eu vou fazer o projeto em BIM, mas acontece o seguinte,
a gente só conhece DWG, então eu quero que entregue o DWG também. Esse projeto híbrido é o pior dos mundos. Curiosamente, nós recebemos no início desse ano, inclusive, uma série de demandas. Eu já tenho um projeto aqui em DWG, quero passar para BIM. Eu disse, olha, isso não dá para fazer. O BIM é um processo de desenvolver projetos. Eu até posso fazer um modelo BIM de um projeto DWG, mas isso é um retrabalho. E mais do que um retrabalho, ele vai evidenciar erros do projeto de CAD e nós vamos ter que fazer o projeto de novo. Então, esse é o pior erro, eu posso dizer que é o pior, porque nós já fizemos isso, nós incorremos nesse erro, especialmente no começo, quando nós abrimos o escritório, nós somos um escritório de arquitetura, não desenvolvíamos as outras disciplinas. Então, nós modelávamos as outras disciplinas e ficávamos numa roda incessante de fazer um modelo, apresentar para o projetista e ele ter que refazer o projeto e nós temos que refazer o modelo, né? Então, isso realmente eu desaconselho, nós e muitos outros, nós temos dados, inclusive, que isso não se deve ser feito porque é um retrabalho e que é um péssimo investimento. E o quinto equívoco é exatamente você não planejar a adoção do BIM, né? Porque para planejar a adoção do BIM, se eu não planejar, eu não vou ficar perdido, né? Não vou saber o que eu tenho que fazer a cada momento. Então, só para concluir, quer dizer, o primeiro passo para você implantar o BIM é você ter um bom planejamento e conhecer a sua organização, ou seja, você fazer um diagnóstico da sua organização. A implantação do BIM é uma mudança de processo e de cultura que vai demandar muito tempo. Então, é preciso estar disposto a ter esse tempo para investir nisso. As metas de implantação devem derivar do potencial da organização e serem vinculadas a indicadores mensurados. Um indicador muito simples, por exemplo, num escritório de projeto, é quanto é faturado por cada posto de trabalho em um mês, né? Existem dezenas de outros indicadores que você pode aplicar, construtoras, etc. É importante também eu respeitar as qualidades e expertises existentes na organização. Uma situação muito comum numa construtora, especialmente, mas também em escritório de projetos, eu tenho aquele profissional mais antigo, com uma experiência fantástica, mas que detesta o mundo digital, vamos dizer assim, né? Eu não posso demiti-lo e contratar um rapaz novo que é muito bom no Revit ou nos sistemas de planejamento 4D, mas não tem conhecimento de construção que foi acumulado durante 30 anos por aquele sênior. Então, eu preciso estabelecer uma estratégia de aproveitar essa competência e somar uma nova competência a ele. Eu tenho que ter objetivos claros e de relevância para essa organização, né? E essas metas devem ser mensuradas e associadas a prazos e investimentos factíveis, ou seja, investimentos de acordo com a capacidade da organização. E como qualquer projeto, essa implantação precisa ser gerenciada e precisa ser monitorada. Quando se faz um projeto de implantação de BIM, eu tenho que ter um responsável por esse projeto internamente, né? Isso é um dos pontos importantes também desse projeto de implantação. Era esse o recado que eu gostaria de transmitir. A gente vai abrir agora para as discussões. Estou só fazendo merchandising aqui. Nós temos um livro que está disponível na Amazon e em outros sites, tanto em e-book quanto em impresso, que exatamente detalha os processos de gerenciamento e de coordenação e o processo de implantação do BIM em organizações da construção. Muito obrigado. Alguma pergunta aí já? Neuzinho, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela explanação. E gostei, acho que é fundamental nós entendermos esse passo a passo, nessa visão global, mas entendendo por onde começam as coisas, né? Por onde que... Eu achei interessantíssimo você falar do início devagarinho. Como a gente escuta isso, né?
quando o conservadorismo nos prende ali a querer colocar as coisas de uma forma parcial e que não simplesmente não atende, né? Na verdade, a implantação, ela ocorre progressivamente. Então, você nunca... Progressivamente, não pontualmente, né? Exatamente, mas ela é sempre progressiva. A gente faz primeiro um projeto, primeiro uma obra, e aí vamos expandindo para as demais, né? E como você vê que poderia ser nós poderíamos transpor essa barreira da cultura colaborativa, que ela vai mudar bastante, né? Culturalmente, nós somos muito centralizadores. A gente pode conversar muito, mas na hora da prática, cada um quer o seu, né? Como que você entende que a gente pode trabalhar isso? Esse é o ponto mais difícil, que a gente tem vivenciado isso mesmo em projetos, às vezes com equipes que já estão trabalhando com os aplicativos de projeto BIM. Nota que esses sistemas de coordenação e gerenciamento que eu me referi, como BIM Track, BIM Sync, BIM Collab, eles são bastante recentes, são coisas de 2 anos para cá. Aqui no Brasil só começaram a ser usados no ano passado, meados do ano passado. Então, nós não tínhamos ferramentas também adequadas para esse processo de colaboração. Isso é muito recente. E não temos também a cultura. Quando nós começamos a implantar isso em incorporadoras, o primeiro caso foi a Santa Clara, que eu me referi, lá em 2016, nós já estabelecemos alguns marcos de colaboração. Isso é colocado em contrato, inclusive. Uma das coisas mais, assim, em que a gente encontra muita resistência, porque nós colocamos no contrato o seguinte: existe um entregável, que é você aprovar, vamos dizer, o projeto, o modelo do estudo preliminar ou o modelo do projeto básico. Eu não fiz nenhum documento ainda, mas eu tenho um modelo. Aquele modelo evoluiu até um certo ponto, eu digo, não, esse ponto é o ponto que equivale ao que eu necessito nessa etapa do projeto. Então, esse modelo está aprovado. Só então é que nós liberamos a parcela de pagamento relativa a essa etapa do projeto para todos os projetistas, ou seja, o projetista só vai receber pela etapa de anteprojeto se a disciplina dele, que está contida naquele modelo, for aprovada junto com as outras. Eu posso até ter uma etapa de aprovação individual para dar fôlego para o projetista, mas a etapa maior, a parcela maior de remuneração é quando todos os modelos estão compatíveis, coordenados entre si. Então, o projetista só vai receber, e mesmo eu, quando sou projetista, vamos dizer assim, só recebo se o modelo estiver conforme. E para o modelo estar conforme, todas as disciplinas têm que estar conforme. Então, a gente praticamente obriga a serem colaborativos. Agora, é claro que isso, você introjetar nas equipes, significa o seguinte, que eu tenho que ajudar o projetista de estrutura se ele tiver dificuldade. Eu tenho que resolver o problema de compatibilidade. Um problema de compatibilidade de instalação não é um problema de compatibilidade do instalador, é um problema de compatibilidade do projeto. É essa mudança que é a mais difícil no processo de implantação de BIM. Você tem toda a razão, que é mudar a cabeça das pessoas. E dentro desse contexto, você acha, a gente vê vários escritórios já entrando nessa filosofia, nessa metodologia, esse processo. Agora, você acha que a aceleração disso está vindo numa cadência já sustentável ou ainda nós estamos muito tímidos? Olha, a cadência vinha num ritmo muito bom até nós termos essa crise, mas não é nem a do coronavírus, a crise de 2016 para cá, vamos dizer assim, né? Quando houve essa crise, evidentemente os projetos pararam e a evolução do setor também foi reduzida. Quando se começa a ter uma retomada agora, que eu espero que venha de fato, né, depois que a gente passar essa nova etapa, é preciso que você tenha esses novos processos aí implantados. Quem tiver esse processo implantado vai ter um diferencial. Uma coisa importante é que, por exemplo,
os projetos piloto que o governo federal está iniciando agora, eles vão estar prontos no ano que vem. Eles vão ser licitados no ano que vem. A menos que tenha uma desgraça maior ainda que já está ocorrendo, mas que seja maior ainda. Mas eles estão em andamento, né? A gente tem a oportunidade de acompanhar alguns deles. Então, no ano que vem, vai ter uma série de licitações de obras que foram projetadas com BIM. Ora, a construtora que vai concorrer para isso, a empreiteira que vai concorrer para isso, ela precisa estar preparada. Será que ela sabe abrir um projeto de BIM? Isso é muito interessante. Outro dia eu participei de uma palestra no Tribunal de Contas do Estado aqui. E no Estado acontece a mesma coisa. Eles estão desenvolvendo 3 projetos pilotos, mas são projetos até de obras grandes. Aí eu perguntei para os profissionais lá do TCE, vocês estão habilitados, vocês têm competência para analisar um modelo de projeto BIM, analisar se os quantitativos foram bem extraídos, se o orçamento é compatível entre o modelo e o orçamento que está sendo apresentado? Então você precisa, para ter uma obra em 2021, ter que começar agora. Isso exige tempo. Você vai ter que preparar uma equipe, ela vai ter que ter competência. Então, para eu estar pronto em 2021, tem que começar já. Quer dizer que nessa construção, quando a gente vai para a prática, a gente nota que, na verdade, no canteiro lá, a realidade é muito mais 2D que só 3D, né? Ainda aí você comenta que o BIM já é do 4D em diante, né? Essas tantas variáveis. Não. Na implantação do BIM, só para complementar aqui a pergunta, nessa compatibilização, como que a gente equaliza essa questão juntamente com questões do canteiro com tantas alterações, né? Quando eles veem, quem já tem essa implantação do processo BIM, as várias alterações, algumas que nem são registradas, como que essa interação prática pode... Mas exatamente o projeto BIM é uma construção virtual em que você resolve todos os problemas de compatibilização e de execução de processos, se você estiver trabalhando um BIM direito, vamos dizer assim, quer dizer, porque você faz o modelo e depois você faz o modelo do processo, que é exatamente o planejamento 4D, não necessariamente 5D, que seria uma coisa mais complicada. Esse modelo do processo, ele vai eliminar as questões, as dificuldades de processo. Por exemplo, como é que eu faço o acesso de um guindaste, onde que eu boto, qual é o melhor ponto para botar a grua, tudo isso é analisado no modelo previamente. E eu posso analisar se vai ter alguns conflitos disso. Então você recebe um projeto que é 100% compatibilizado entre si, bem coordenado, e faz um planejamento do processo da obra. Quando a obra começa, em tese, você tem muito menos imprevistos. Tá? E mesmo assim, nós não chegamos a fazer até hoje um projeto tão integrado quanto nós gostaríamos. Ainda não tivemos essa oportunidade de aplicar tudo que é possível. Tá? Mas mesmo nos projetos em que a gente havia feito só os projetos de todas as disciplinas, quando foi para a obra, quem mais gostou de ver os modelos foram os encarregados. O encarregado de instalação adorava ver o modelo do trecho que ele ia ter que montar no dia seguinte. Tá? Mesmo sem ter 4D, mesmo sem ter grande sofisticação. Tá? Então, isso foi uma coisa muito gratificante, ver, inclusive, assim, encarregados que eram senhores, entendeu? E usar o modelo, acessar dentro do canteiro de obras o modelo, pedir para imprime aí como é que eu tenho que fazer esse trecho da casa de bombas e levar a visão 3D para executar aquilo. É claro que isso, hoje em dia, você faria isso de um modo muito melhor, com tablets, mas mesmo naqueles anos ali, isso foi em 2012, por aí, já era um ganho muito importante que era possível, mesmo com essa tecnologia ainda, vamos dizer assim, incipiente, vamos dizer assim. Eu entendo bem essa questão de que o BIM não pode ser um processo de registro, né? Ele tem que ser uma ferramenta de solução, onde a gente traduz para a equipe, né, o que deve ser executado de uma forma que não tenha os erros, né?
levar soluções ali. É uma ferramenta prospectiva também, né, para você ver como você vai fazer. E sempre numa visão sistêmica, ela tem que acompanhar as várias ocorrências, né, solicitações ali. Aliás, você está me lembrando o seguinte, que uma das grandes dificuldades que a gente tem para implantar o BIM nos escritórios de projetos, seja da disciplina que for, é que os projetistas não conhecem construção. Então, como que eles vão fazer um modelo virtual de uma construção se eles não conhecem como é feita a construção? Eu não estou me referindo só ao arquiteto, não, estou me referindo, projetista, aos instaladores, tá? Projetistas de instalação que não sabem como monta a instalação que ele está projetando, né? Isso já nos ocorreu algumas vezes, infelizmente. E é uma grande dificuldade, quer dizer, porque, inclusive, eu tenho um posto de trabalho muito caro, em termos de software e de máquina, para um projetista. Eu não posso colocar um estagiário, tá, para operar isso. Eu preciso de um profissional que produza, que conheça a obra. É difícil você conseguir conciliar quem tem capacidade de projeto com conhecimento de processo de execução. E tem várias perguntas aqui, inclusive, Luizinho, justamente sobre esse ponto, né? Sobre o perfil dessa pessoa, como encontrar no mercado de trabalho, quais seriam as competências. Você falou, realmente é difícil. Como que seria o perfil? O que a gente pode imaginar nessa linha? A competência de conhecimento de obra talvez seja a mais complicada, mas você vai fazer isso através de um planejamento. Na verdade, quando nós... Porque não era o gestor de projeto, né? Ele tem que ter essa competência. Não, o gestor de projetos é num determinado nível, né? Mas eu digo no nível do projetista mesmo, ali, do projetista de instalação ou do arquiteto. Ele está modelando uma parede, ele tem que saber o que tem naquela parede, se tem chapisco, se não tem, né? Porque ele vai ter que colocar essa informação, de alguma forma, né? Até onde vai o chapisco acima do forro, né? Se vai até a laje ou se termina logo depois do forro. Então, isso são coisas que ele vai modelar, que ele vai representar no modelo BIM dele, né? Isso essas informações têm que estar ali no sistema, né? Toda a diretriz. Sim. E além do mais, por exemplo, eu vou fazer um modelo e eu vou extrair quantitativo. Como é que eu meço esse serviço que eu estou modelando? Porque quando eu estou modelando um forro, eu não estou fazendo o modelo apenas do forro. Eu estou fazendo o modelo do processo de executar o forro. Então, eu tenho uma sanca, essa sanca vai ser paga por metro linear. É diferente do restante do forro, que é pago por metro quadrado. Eu tenho que ter uma modelagem adequada ao processo de gerenciamento também. Isso tudo é estipulado no plano de execução BIM, por isso que você não precisa ter todas as competências logo, ninguém nasce sabendo isso, tá? O que talvez coloque até uma grande possibilidade para pequenos escritórios, né? De se integrarem no sistema de uma grande empresa. Sim. A outra questão é que você não implanta, por exemplo, mesmo eu implantando dentro de uma construtora, eu vou primeiro extrair o quantitativo, mas primeiro eu vou extrair o quantitativo sem critério de medição. Eu tenho que dar tempo também ao projetista de arquitetura ou de instalação de se adequar ao requisito que eu quero que ele atinja. Então, esse é o espírito de colaboração. Você tem que ter parceria, e nessa parceria você tem que dar tempo para que as pessoas se capacitem. E também não adianta a gente querer, uma consultora, vou sair fazendo um projeto de implantação e logo no primeiro projeto vou fazer realidade virtual, vou fazer isso, vou fazer... Não. Vamos por partes, já dizia Jacques Stripador, né? Vamos progressivamente e aí vamos ganhando competência nesse processo para que a gente tenha sucesso no resultado. Oi, caiu aqui? Alô? Ih. Droga. Olá, Sérgio, caiu aqui minha conexão, mas continua. Tá. Bom, então, vamos lá. Tá ruim a conexão, né? Sim, mas continuamos no ar. Você pode continuar as suas considerações aí. Muito bem. Então, dessa maneira, Sérgio, que eu gostaria aqui de colocar dessa forma,
para você nos ajudar nessa questão da implantação. Vamos retomar aqui, né, nós estávamos falando das competências do profissional, mas agora olhando um pouquinho para o lado também da implantação, ok? Da implantação de um projeto BIM. A gente sabe que geralmente vem a primeira impressão de que o projeto BIM, ele pode ser mais caro que um CAD, né, mas nem sempre isso é necessário. Quanto seria exatamente essa implantação de um sistema colaborativo? Bom, o projeto em si, se ele for remunerado adequadamente, ele não é mais caro por ser em BIM. Tá? Nota que tem uma diferença, assim, que, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma implantação numa construtora, nós chegamos lá, todos os aplicativos eram ilegais, era tudo pirata, uma construtora pequena do interior do estado. Bom, o custo disso não é custo de implantação de BIM, isso é custo de legalização, gente, né? Então você tem que separar um pouco isso, né? O custo de um projeto bom é maior do que o custo de um projeto mal remunerado. Tá? Agora, um projeto bom vai te resultar em um produto, uma obra mais fácil, e é por isso que ele vale. Então, não é uma questão de quanto custa, é uma questão de quanto vale. Sim, exatamente. E pegando essa linha do quanto vale, né? Ou seja, quem que é o responsável por investir nisso, né, no processo colaborativo? A quem fica essa conta para pagar, né? Existem muitas dúvidas em relação a isso. Quem paga o quê? Com certeza. O sistema de colaboração... Até aproveitando, né? Tem um questionamento aqui, até para um órgão público, como é que é a implantação disso, como é que fica a relação disso no processo de licitação? Então, não é simplesmente um escritório, né? Aí nós temos, no caso de órgão público, esses sistemas de colaboração têm um complicador, que é uma legislação. No caso de órgão federal, existe uma legislação que diz que as bases de dados têm que estar em território nacional. Então, a rigor, isso vale também para o estado de São Paulo, para o estado do Rio, e acho que deve valer para outros estados também. A rigor, o estado não pode contratar um sistema desse diretamente, porque ele tem que contratar a base de dados aqui no Brasil, e essas bases de dados ficam fora do Brasil. Até é possível fazer um deployment, fazer uma instalação aqui, mas é uma coisa muito cara, só faz sentido se for para uma organização muito grande. Até faria sentido, vamos dizer assim, no âmbito do governo federal, né? Então, o que ocorre é que normalmente esses sistemas são agregados ao custo do gerenciamento, ou seja, a gerenciadora contrata esse sistema como parte do serviço dela e coloca isso no custo dela. Evidentemente que o custo da gerenciadora vai aumentar, mas o valor que ela está agregando também vai aumentar, né? Esses sistemas têm um custo que não é caro por mês, hoje em dia, bom, é caro porque está em dólar, né? Então dólar é caro, mas vamos dizer, varia a partir de $200 por mês até... Para um projeto, normalmente, vamos dizer, eu estou falando de um projeto que tem até 25 disciplinas, vai sair em torno de $400 a $500 por mês esse sistema. Acontece que você paga isso durante todo o projeto e depois durante a obra também vai pagar, pode ser por um número menor de licenças. Então ele tem um custo elevado no final da obra, mas eu posso garantir a vocês que ele se paga. Porque se você pensar que graças a isso você está eliminando, em boa parte graças a isso, você está eliminando todas as incompatibilidades, não vai ter parada de obra por falta de informação, qual é o ganho que você tem disso, né? É imenso. Você não tem parada e nem retrabalho depois, né? Exatamente, Isso conta muito. E nessa questão do lado da obra mesmo, né? Quais seriam as qualificações que o engenheiro, um gestor de obra, para se considerar um profissional de BIM, que ele deveria buscar, né? Para estar integrado nesse setor? Isso a qualificação dele depende, obviamente, dos usos que ele vai ter no dia a dia dele. Mas vamos supor, basicamente ele precisa ter uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de extração de quantitativos, porque mesmo que ele receba esse pronto, ele vai querer ajustar isso, né? Então, ele vai ter que ser capacitado no Navisworks, no Syncro, tá? Mas não são todos os engenheiros da obra que precisam disso, porque na maior parte dos engenheiros vai simplesmente consultar o modelo
e vai inserir uma ou outra observação nesse sistema. Por exemplo, ele quer tirar uma informação, quer tirar uma dúvida sobre alguma coisa, então ele usa o sistema de comunicação para isso. E essa ferramenta é muito fácil de ser usada. Tá? Você aprende a utilizar essas ferramentas de colaboração e de navegação em poucas horas. Não, é realmente assim, no máximo uma tarde, uma manhã de treinamento para se familiarizar com isso. Agora, a competência dele de gerenciar a obra não vem da ferramenta do BIM, né? Isso já tem que vir da competência dele como engenheiro, como arquiteto, seja como for, né? Apesar do BIM ser uma metodologia, ela continua sendo uma ferramenta, ela não vai pensar por nós, né? A função, eu vejo que ela enaltece bastante, ou nos coloca no nosso verdadeiro lugar, né? De como projetistas, gestores, enfim, cada um na sua competência, mas que aplica isso, né? Da forma pensante. Não da forma como tantas vezes ficamos presos, né, uma ferramenta digital. Isso é bem interessante. Existe também essa abordagem, por exemplo, foi colocada aqui uma questão para detalhes ou aspectos de obras particulares, por exemplo, uma revitalização de interiores industriais, ou, quer dizer, o BIM, ele também cabe, a metodologia, ela caberia, você poderia dizer que caberia para obras de reforma também, questões de revitalização? Sim, com certeza. Inclusive porque nós temos ferramentas, por exemplo, de digitalização dos espaços. Para obra de reforma, você tem um scanner que você acopla no iPad, por exemplo, que é fantástico aquilo, né? Você faz um levantamento de uma casa, de um prédio, tá? Em poucas horas, e tem um modelo BIM em seguida, entendeu? Em minutos você recebe de volta o modelo BIM. É absolutamente fantástico. Em obras de maior porte ou de maior precisão, que você precisa de um scanner a laser, isso é um investimento um pouco mais alto, mas mesmo assim, olha, eu tenho me surpreendido que a gente tem contratado escaneamento laser e os custos são absolutamente razoáveis, vamos dizer assim. Tá? O custo da transformação daquilo em um modelo, às vezes é um pouco mais expressivo, vamos dizer assim, mas o ganho que você tem de velocidade de projeto, de precisão de projeto é imenso. Né? Então vale a pena. Então a ideia, como ferramenta tem que nos tirar o trabalho braçal mesmo, né? Essa é a proposta. Eu vi também lá na Itália, na última SAI, lá em Bolonha, como que isso acontece também na questão da infraestrutura, ou seja, utilizar o BIM na geotecnia, na projetos de urbanização, projetos de infraestrutura. Você vê isso já tomando também alguma coisa aqui no Brasil, nessa linha? Isso está um pouco mais atrasado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque o BIM, para ser BIM, ele tem que ser colaborativo e ter interoperabilidade. Para isso, ele precisa que o padrão de descrição dos arquivos esteja bem estabelecido. O padrão de descrição para interoperabilidade é o padrão IFC, o esquema de informação, que a gente chama de esquema de informação IFC. E ele não foi... scanners, né, ter esse tipo de coisa. Todos os modelos BIM, eles têm que ser compatíveis com o IFC. Isso é básico. Né? Ou seja, quando o projeto, mesmo quando eu estou trabalhando com o Revit, eu tenho que saber exportar para IFC, que não é um formato nativo do Revit. Né? Mas, no caso da infraestrutura, ainda não foi desenvolvido esse padrão, que, na verdade, está em desenvolvimento, a previsão é que seja finalizado até o final desse ano, é a versão 5 do IFC. Ela está parcialmente desenvolvida, ela já foi desenvolvida para ferrovias, por exemplo, mas ainda não foi desenvolvida para todo tipo de obra de infraestrutura. A gente pode usar princípios do BIM, mas vamos sempre utilizar isso dentro de uma plataforma proprietária, da Bentley ou da Autodesk. Não existe ainda uma interoperabilidade desses objetos BIM de infraestrutura. Ou seja, isso nos coloca ainda tendo muito mais cuidado na hora de definir, né, quais ferramentas nós vamos usar para não sair aí. Exato. Agora, por exemplo, no caso de um projeto de um prédio, nós podemos fazer volume de corte e aterro, essas coisas todas, isso é factível de ser feito mesmo dentro de um aplicativo como o Revit, como o ArchiCAD, tá? Não tem problema nenhum fazer isso em pequenos, mesmo dentro de um loteamento, por exemplo, já chegamos a usar esses aplicativos para esse tipo de projeto.
Já facilita bastante, é um caminho, né? Nessas ferramentas mesmo, estão nos questionando aqui se existe alguma questão de scanners, onde que aquele que desejasse buscar as ferramentas, onde que ele poderia buscar, quais seriam as ferramentas que você indicaria? Tem alguma coisa? As ferramentas, assim, os aplicativos... Estão entrando aqui a respeito de scanners mesmo. Não, o scanner tem poucos fabricantes no mundo, tem a Faro, tem a Leica... Tá, e tem alguns outros que estão aparecendo aí, mas que, vamos dizer assim, só tem 2 que são grandes produtores, né? Então é só entrar no site dos 2 e comparar, né? Basicamente é isso, né? Um scanner é uma ferramenta muito cara, um scanner laser. Normalmente não justifica você comprar um scanner, a menos que seja uma organização que vai usar ele intensivamente, né? É mais em conta, faz mais sentido você contratar os serviços de escaneamento do que você comprar um scanner e depois você treinar alguém para usar o scanner e ele vai operar pouco. Não faz sentido isso. Começa a fugir do nosso business, né? Acho que a gente exatamente está no resultado, não só na coleta de dados, né? Agora tem scanners mais simples, para tarefas mais simples, que eu posso estar utilizando no dia a dia, né? E principalmente eu tenho muita ferramenta assim que trabalha com fotografias múltiplas, que são fotografias 3D, que funcionam muito bem para acompanhamento da obra, por exemplo. Que até essa questão para gerenciamento, então a gente usa o BIM não só como modelo de solução, modelo gráfico, mas um modelo de gestão, né? Eu gosto muito disso, porque você tem que ter os pontos de controle, os indicadores, para ter o universo de acompanhamento da obra. E para a gente fechar aqui, que o nosso tempo já se esgotou, Luzinha, eu queria só que, como você colocou muito bem a questão do roadmap da implantação, para a gente fechar aqui, você comentou, mas gostaria apenas de colocar novamente, então, qual seria o tempo, e eu como empreendedor, tempo que eu deveria visualizar? Bom, eu quero implantar essa filosofia, essa metodologia, quero começar, né, de forma progressiva, quanto tempo eu teria que me preparar e qual é aquele universo básico para eu entender qual que é o mínimo, né, para eu entender que já estou trabalhando na metodologia? Isso varia. Vamos supor que você seja uma construtora, o teu horizonte de implantação deve ser fazer um projeto, contratar o projeto, fazer o projeto, depois fazer a obra. Então, isso vai ser um horizonte de 2 ou 3 anos, normalmente, numa construtora. Para você ter a primeira obra, eu só diria que a consultora implantou o BIM se ela entregou uma obra que ela fez em BIM. Aí sim você pode dizer que ela passou por todas as etapas até o comissionamento da obra. E você mencionou 4 projetos iniciais, né, que deveriam conversar entre eles, gostaria que você repetisse. No mínimo, sim. O projeto de arquitetura, de estruturas, instalações prediais como um todo, hidrossanitárias e elétricas, não necessariamente todas as instalações. Então, por exemplo, segurança patrimonial, não necessariamente. Eu tenho que ter dentro do projeto, dentro do plano de execução BIM, eu vou definir quem que vai pegar as informações do projetista que não está trabalhando em BIM, vamos supor o paisagista, o segurança patrimonial, alguém vai ter que pegar essas informações deles e inserir no modelo para que isso seja considerado no planejamento e no orçamento, etc. Então, isso é uma responsabilidade que eu vou atribuir ao arquiteto, ao projetista de instalação elétrica, tá? Ele vai ter um trabalho a mais, ele vai ter que ser remunerado por isso. Mas eu vou fazer isso dentro do plano de execução BIM. Ou seja, dentro desse núcleo inicial, resumido, a gente entende que ele até para obras específicas, as obras menores, de menor porte, também podem se apropriar disso, né? Sem dúvida nenhuma. De forma, seja de interiores, exteriores, pode ser. Exatamente. Euzinho, há muitas questões aqui, eu tenho certeza que você é bastante demandado, né? Você deixou seu e-mail. E eu queria te agradecer, viu? Queria te parabenizar. Estou aí à disposição. Espero que a gente possa continuar a trabalhar juntos aí. Sim, foi muito produtivo. Vou colocar aqui de novo a sua tela com o seu e-mail, assim todos podem rever aqui. E quero agradecer a você também e a todos que participaram conosco, mais este conteúdo do Todos pela Construção. Convidamos vocês a estarem conosco. São 100 cursos ao vivo, online, totalmente gratuitos. E essa é uma iniciativa da Et Soluções, da Construliga, da Associação Brasileira de Cimento Portland, do SNIC, e também do Sebrae Nacional, através do Compre do Pequeno. Muito obrigado a todos. Euzinho, um grande abraço.
e sucesso. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Todos pela construção. Até logo.